E aí, meus companheiros Jedi e Sith, hoje iremos falar sobre a elite naval do Império Galáctico. Nomeados pelo próprio Imperador Palpatine durante a Grande Guerra Civil Galáctica, em 2 anos antes da Batalha de Yavin, o Grande Almirante era um dos mais altos postos do Império Galáctico, superando todo o pessoal político e militar, incluindo Moffs e governadores. Legalmente, não mais do que 12 homens poderiam ocupar o posto ao mesmo tempo. E assim, formariam o que seria chamado de o Círculo dos 12. O primeiro deles foi Demetrius Zarin. Demetrius era um almirante imperial que buscava se tornar o imperador da galáxia durante a Guerra Civil. Zarin era responsável pela pesquisa e desenvolvimento de caças estelares da Marinha Imperial. Em sua instalação de pesquisa, ele desenvolveu caças estelares como o TIE Avançado e o TIE Defender. Ele também adquiriu novas tecnologias para o Império extraídas de terceiros. Além de suas habilidades de design, ele era um talentoso estrategista. Em algum momento de sua carreira, no entanto, ele ficou insatisfeito com o governo do Imperador Palpatine e começou a fazer preparativos para assumir o controle do Império Galáctico. Suas forças leais capturaram o Imperador, mas foram impedidas por reforços do Lord Darth Vader. Posteriormente, ele foi levado ao mundo Sith de Dromund Kaas, onde foi educado nos caminhos do lado negro pelos profetas do lado negro. Quando seu treinamento foi concluído, ele foi autorizado a retornar ao seu serviço na Marinha Imperial. Com o tempo, Declan foi nomeado para o recém-criado cargo de Grão-Almirante. Ele construiu uma reputação para si devido tanto à sua aptidão para meditação de batalha, quanto suas mudanças de humor severas. Após um período em Naboo, foi destacado para a segunda Estrela da Morte e estava em construção. Ele participou da Batalha de Endor usando sua meditação de batalha e foi capaz de coordenar as forças imperiais. No entanto, durante a batalha, Declan sentiu a morte do Imperador, que também estava presente na estação através da força. Pouco depois, a estação foi destruída pela Aliança, matando Declan no processo. Daneta Pita, um xenófobo fervoroso, era um dos mais ferrenhos defensores da alta cultura humana no Império Galáctico. Ele citava seu zelo pela causa para esconder o fato de que não era totalmente humano. A intolerância de Pita era tão grande que até os mais fervorosos defensores do humanocentrismo mantinham distância dele. Durante a festa de Ano Novo, 2 anos antes da Batalha de Yavin, Pita foi promovido para o recém-criado cargo de Grande Almirante, juntamente com outros 11 oficiais. Em seguida, ele partiu para uma campanha nas regiões desconhecidas, despovoando mundos não humanos pelo caminho. Após a morte do Imperador Palpatine, Pita assumiu o comando de uma esfera de torpedos e tornou-se o protetor não oficial do setor corelliano. No entanto, a posição de Pita foi desafiada por um de seus colegas grande-almirantes, Joseph Grounder, que esperava avançar contra o próprio centro imperial. Grounder moveu sua armada para o setor, levando Pita a enfrentá-lo na Batalha de Tralos. Embora Pita tenha tido vantagem durante a batalha, Grounder decidiu encerrar o conflito ao colidir seu Super Star Destroyer, o Aggressor, com a esfera de torpedos de Pita, resultando na morte de ambos os grande-almirantes. Joseph Grounder foi um dos 12 indivíduos originais elevados ao posto de Grão-Almirante. Apesar de não ser sutil nem leal por natureza, Grounder permaneceu dedicado a Palpatine até sua morte. O grande-almirante, que estava ocupado patrulhando o espaço próximo ao planeta Gargon, apoderou-se do mundo quando recebeu a notícia da derrota em Endor. Quase que imediatamente, ele se autoproclamou um senhor da guerra e declarou-se o novo imperador. 5 anos depois da Batalha de Yavin, Grounder havia acumulado uma armada considerável de destroyers, cruzadores e naves menores, usando para si o Star Destroyer Aggressor como sua nave de comando principal. Milton Tackle. Conhecido por seus vícios intensos, o grande-almirante era um viciado em especiarias e usava os recursos do Império para obter substâncias da mais alta qualidade. Além disso, Tackle tinha uma atração por mulheres não humanas, algo que teria sido visto com desaprovação pelos imperiais que seguiam a cultura superior humana, se não fosse seu irmão, o governador imperial Greef Tackle, que escondeu suas impropriedades
do Império. Apesar dessas inclinações, Tekkel era um comandante habilidoso e utilizava da telepatia limitada concedida a ele pelo uso de especiarias a seu favor. Após a morte do Imperador, a influência de Tekkel rapidamente diminuiu. O grão-almirante Joseph Grunner aproveitou o caos imperial após Endor para expulsar as forças de Tekkel de suas antigas áreas de controle, provocando uma pequena luta pelo poder que terminou com a retirada de Tekkel. Desesperado para superar Grunner, Tekkel se uniu ao Senhor dos Escravos, Trioculus, e o Comitê Central dos Grandes Moffs, que prometeram lidar com Grunner. No entanto, a aliança acabou sendo a ruína de Tekkel. Em um estado de paranoia induzida pelas especiarias, Tekkel questionou diversas vezes o Senhor dos Escravos sobre seu plano para assumir no trono imperial. Cansado do grande almirante, minando sua autoridade, Trioculus ordenou que Tekkel fosse executado por seu braço direito. Oswald Teschk, estrategista respeitado, comandava o Oversector do Centro Imperial, uma vasta região do espaço que incluía a capital galáctica e todas as frotas do setor. Em Zero, antes da Batalha de Yavin, Teschk foi encarregado a resgatar o conselheiro imperial Koveshev, depois que o conselheiro foi capturado por uma fragata corsária rebelde. Ele falhou no resgate e também não conseguiu lidar com o capitão rebelde da nave, o que levou Palpatine a enviá-lo para o aglomerado de Hapes, para enfrentar a Marinha Real de Hapes com fogo e suprimentos insuficientes. Quase morto na batalha, o grande almirante foi deixado à deriva no espaço até ser resgatado por uma sonda imperial. Como resultado dos ferimentos sofridos durante o combate, 75% do seu corpo teve que ser substituído por partes cibernéticas. Teschk foi rejeitado por muitos como resultado, que o viram como um ciborgue fraco e repulsivo. Teschk estava a bordo da segunda Estrela da Morte durante o ataque da Aliança Rebelde, e escapou por pouco antes de sua destruição para continuar a luta contra a Aliança a partir do seu Star Destroyer. Por 4 horas após os remanescentes da frota imperial fugirem para o hiperespaço, Teschk persistiu na batalha contra os rebeldes até que seu Star Destroyer foi desabilitado pelo fogo concentrado dos canhões de íon dos rebeldes. Capturado pela Aliança e condenado à morte por crimes contra cidadãos galácticos, Teschk zombou de seus captores com risadas mecânicas, advertindo-os que a sua luta estava longe de terminar.